Fala Santista, como é que você está? Hoje vamos fazer um vídeo, não vai ser um top 5, como vínhamos fazendo nos últimos dias. Nos próximos dias, domingo, vamos ter jogo contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Mas o vídeo de hoje vai ser sobre uma tier list, sobre todas as contratações que o Santos fez em 2025 e se elas foram boas ou se foram decepções. E a gente vai falar sobre todas elas, tem jogador inclusive que nem tá jogando mais no Santos. Mas vamos mostrar. E vou mostrar aqui minha tier list, já deixei preparadíssima. Inclusive eu vou trocar a tela aqui só para eu ficar vendo vocês. E o vídeo vai ser curto, rápido e não vai. Vamos falar sobre os jogadores. Mas os níveis aqui de jogadores são excelentes, foi uma boa contratação e vem rendendo bem. Vão ter poucos jogadores que vão estar nessa lista, isso é verdade. A segunda é bom. Tem sido bom, mas não é excelente. Um nível bem mais ou menos, que vamos ver. A aposta duvidosa, isso porque tem alguns jogadores que chegaram e ainda não jogaram e a gente não sabe como vão render, e por isso eu criei essa, essa parte da tier list aqui, porque eu acho que pode ter uns jogadores que encaixem aqui e horroroso, né? Porque tem alguns jogadores que são bem horrorosos. E vamos começar, eu vou na ordem aqui, não tá em ordem alfabética, tá na ordem que eu fui colocando. Essas são todas as contratações do Santos em 2025. Tem algumas outras que foram jogadores que voltaram de empréstimo, mas eu considerei realmente quem foi contratado. E vamos começar com Álvaro Barreal, que veio de empréstimo. Isso é verdade, mas eu acho que ele, pra mim, ele vai ficar na categoria excelente. Ele poderia estar na bom aqui também, mas excelente, porque eu acho que dos jogadores que foram contratados, e a gente vai ver todos aqui, eu acho que ele é um dos jogadores que mais vem rendendo. Inclusive, eu acho que ele é o titular da ponta direita. O reserva vai estar na lista aqui também, a gente vai falar sobre ele. Mas ele é um dos jogadores de ponta que mais vem rendendo, assim. Não tem feito tantos gols, mas dentre os pontas é um dos que mais faz gol. E por isso ele vai estar na categoria excelente. Segundo jogador, Tiquinho Soares. E este eu vou colocar como bem mais ou menos. Por que eu falo isso? Eu acho que o Tiquinho, ele vem bem, não bem exatamente, ele tá no bem, mais ou menos, porque eu acho que ele tem feito gols, foram gols até importantes pro Santos. Eu acho que alguns jogos, aparentemente, ele rende mais do que outros jogadores da posição de centroavante, mas eu acho que ele tem oscilado muito em comparação ao que ele jogou no Botafogo nos anos anteriores. Inclusive perdeu a titularidade em alguns jogos e por isso ele vai estar no bem mais ou menos. Não acho que seja uma contratação ruim, eu acho que ele pode subir de nível nessa tier list, mas por enquanto ele vai estar em bem mais ou menos. O Zé Rafael, eu acho bom. Eu acho que é um jogador que vem ajudando muito. Eu acho que demorou muito para estrear justamente por causa da lesão dele na coluna. Mas é um jogador bom, eu acho que também tem oscilado, isso muito por causa da falta de ritmo, por causa da lesão também, mas eu acho que é um jogador bom, eu acho que é um jogador que deve ser titular no time do Santos. E por isso ele vai estar nessa lista de bom. Terceira. Terceira. Quarto jogador, né? Zé Ivaldo, que também veio por empréstimo. E eu acho. Cara, eu acho ele bom no quesito futebol, porque eu acho que ele sabe sair muito bem com a bola nos pés, mas, cara, ele é muito afobado. Eu acho que às vezes tem jogo que você assiste e fala, cara, ele pode ser expulso a qualquer momento, porque ele é muito maluco da cabeça. E por isso eu acho que ele oscila muito. Tem jogos que ele vai muito bem, só que tem jogos que ele vacila na zaga, e por isso eu acho que ele vai ficar no bem mais ou menos, porque ele estaria entre um bom e um ruim, assim, não tem um ruim aqui, né? Tem um horroroso. Então por isso eu acho que ele vai ficar no bem mais ou menos, porque ele tem oscilado e até perdeu a posição, né, de titular, ficou na reserva, mas agora voltou no último jogo. Eu acho que ele pode render mais, esse é o fato. Rolaser. Benjamin Rolaser. Pra mim, ele é uma das boas contratações do Santos neste ano. Eu acho que é um jogador muito efetivo e que cria muitas jogadas. Eu acho que ele tem rendido bem, mas eu acho que o esquema anterior do Kleber Xavier vinha matando muito ele, né? Porque ele sempre tentava colocar ou Neymar ou Rolaser, né? Uma das duas opções. E eu acho que agora ele tem crescido um pouco
de rendimento, e eu acho que é uma das boas contratações. Foi uma das contratações mais caras deste ano, inclusive. Talvez não tenha feito tantos gols e assistências, mas é um jogador importante. Neymar. Cara, ele ficaria entre o bom aqui, pelo último vídeo que eu falei, inclusive, que era Precisamos Falar sobre o Neymar. Ele ficaria no bom, porque eu acho que no futebol ele não vem rendendo tanto no Santos. Ele tem feito gols, quer dizer, ele fez 3 gols no Campeonato Brasileiro, pelo que eu me lembro de eu falei no meu vídeo. Nenhuma assistência, então, para todos os jogos que ele jogou, ele tem rendido pouco do ponto de vista de futebol. Mas tudo o que ele trouxe junto, toda a parte financeira que ajudou o Santos, toda a parte de marketing, a visibilidade, né? Muitas pessoas a mais assistindo o jogo do Santos. Por isso eu acho que ele fica excelente não pelo futebol específico, mas tudo porque ele tem gerado dentro do Santos. Então, para mim é uma contratação excelente. É uma contratação que a gente esperava que o Neymar voltasse para o Santos, não esperava neste ano. E quando surgiu os boatos que ele estava vindo, foi realmente uma grande expectativa da gente ver o Neymar com a camisa do Santos novamente. Eu acho que por isso é uma contratação excelente para este ano de 2025, mas não que ele tenha rendido, não que ele venha rendendo o suficiente para estar num excelente de futebol. Mas tudo bem. Próximo jogador, e eu acho que este todos temos um consenso que é horroroso, porque não só o futebol não vem bom, é o Tassiano, né, como vocês podem ver na foto. Não só porque o futebol não vem sendo bom, mas porque o custo foi gigantesco para fazer a contratação do Tassiano e podia ter vindo outros jogadores que eu acho que teriam rendido muito mais. E o Tassiano já tem uma idade um pouco mais alta. Era um jogador bom no Bahia, um jogador muito versátil, mas no Santos não tem rendido nada. E por isso ele está nessa categoria horroroso. Próximo da lista também vai estar no horroroso, que é Gabriel Veron. Inclusive, ele nem joga mais no Santos, mas foi contratado no começo do ano. E a verdade é que ele rendeu muito pouco. O único jogo que eu lembro que ele deu uns lampejos de algum futebol bom foi no amistoso contra o Curitiba, do, logo depois do Campeonato Paulista. E, cara, mesmo assim, ele não conseguiu render nada no Campeonato Paulista, já não rendeu no Campeonato Brasileiro e o Santos já devolveu pro Porto. Que, inclusive, agora ele tá jogando no Juventude. Então, pra mim, essa foi uma das contratações horrorosas deste ano e tá nessa categoria. O Luizão, cara, ele nem é. Não é uma aposta duvidosa, mas eu acho que ele foi uma aposta e ele não entra no bem mais ou menos, porque eu acho que ele tem jogado pouco. E nos jogos que ele jogou, ele vem oscilando e vacilando muito na defesa. Eu acho que ele precisa de um pouco mais de tempo de jogo, isso é fato, normalmente quando vai adquirindo tempo. Mas ele perdeu a vaga pro João Basso e também para o Gil em muitos jogos. Até pro Zé Ivaldo. Então acho que por isso que ele não. Ele vai ficar como uma aposta duvidosa, porque o Santos contratou ele do Novo Horizontino no ano passado. E ele veio realmente como uma aposta. Não duvidosa, mas eu acho que ele não tem se firmado o suficiente para ser titular dessa zaga. Este daqui, o próximo, Léo Godoy, cara, poderia ter uma categoria para ele pior que horroroso, porque ele foi a pior contratação do Santos em 2025. Um dos piores laterais direitos que eu já vi com a camisa do Santos. E ele vai entrar nessa lista de horroroso, de contratações horrorosas. Porque é bizarro, foi bizarro, na verdade, ver Léo Godoy com a camisa do Santos em 2025. Inclusive, ele já saiu também, graças a Deus. Não vemos mais ele com a camisa do Santos. Eu não vou nem comentar mais sobre isso. É isso. Alexis Duarte. Cara, aqui vai ser. Agora vai. Eu vou falar sobre os jogadores que estão. E daí depois a gente fala sobre as contratações agora de meio de ano. Então, Mike, eu acho que é uma contratação muito boa do Santos. Eu não vou colocar ele como excelente, mas é muito boa porque o Santos vinha. Tinha muitas deficiências, né, na lateral direita. E o Mike é um jogador que rendeu muito bem no Palmeiras. É um jogador que é ofensivo e consegue ser defensivo também. É muito bom nisso, tem muita velocidade.
Eu acho que é uma contratação boa. Para o nível de jogadores da lateral direita que o Santos teve nos últimos anos, ele é uma contratação muito boa. Então, por isso ele vai entrar no bom aqui. Porque, se você for olhar, a gente teve Léo Godoy e temos o outro aqui, que é Igor Vinícius. E para mim ele vai entrar no horroroso. Porque ele não foi só muito mal no São Paulo, inclusive quando foi anunciado que o Santos ia contratar, os São Paulinos agradeceram pela contratação do Santos. Ele já era da base do Santos, mas eu acho que nos jogos que ele entrou e que eu assisti praticamente todos que ele jogou, e eu acho que ele tem ido mal. Eu acho que principalmente no ponto de vista defensivo ele vem mal. E por isso, pra mim, ele vai entrar na horroroso. Ele podia ser uma categoria ruim aqui. Não só horroroso, porque eu acho os outros três da lista ali bem horrorosos. Então ele vai entrar nessa categoria, mas poderia estar numa categoria ruim, uma categoria acima de contratações. E aqui vão ser Cabadeiro, eu vou falar dele que ele tem jogado um pouco mais. Eu acho que ele vai entrar no. Ele podia estar entre bom e bem mais ou menos aqui, porque ele tem feito gols, ele ajuda muito, é muito participativo, tem muita velocidade. Mas eu acho que ele tem tirado oportunidade de outros jogadores da base, como o Bom Tempo, como o Robinho Júnior, porque normalmente a gente tá jogando daí num 4-3-3 e joga com dois pontas, né? Daí tá jogando ou o Barreal ou o Cabadeiro. E eu acho que ele é bem mais ou menos, assim, de contratações. Eu acho que ele pode render muito mais no ano. Vamos ver como que vai acontecer até o final do ano, mas por enquanto ele vai estar nessa lista de bem mais ou menos. E agora, esses últimos três. Ih, faltou gente. Ih, faltou um monte de gente. Ô, louco. Pera aí, vou fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu fiz. Fiz besteira aqui. Pera aí, peraí. Olha só, tá faltando muita gente aqui. Calma aí, vamos buscar aqui, que eu tenho a foto de todos eles, ou deveria ter. Aqui, tem mais um aqui. Falta um cara, calma aí. Vídeo ao vivo é isso mesmo. Nem é tão ao vivo, né? Eu tô gravando, mas. Só vou pegar a foto aqui e puxar ele aqui. Calma aí, este daqui. E agora fechou. São as 4 contratações. Faltou uma ainda, cara. Pelo amor de Deus, eu tô loqueando da cabeça. Agora vai, agora vai, agora vai. Calma aí. Foi mal, foi mal. Isso daqui é. Eu falei, ao vivo tem dessas. Agora sim, agora foi todos. Fechou. Vou falar do Arão, porque ele já jogou um jogo. Agora estão todos os jogadores aqui. Vou falar do Arão. Porque ele, como eu falei, ele já jogou um jogo. E eu acho que ele vai entrar na lista bem mais ou menos. Eu acho o Arão um bom jogador. Eu acho que ele pode render muito. Mas por enquanto ele vencia uma contratação bem mais ou menos, porque ele tem. Cara, ele não é nem que ele tem. Ele não tem jogado mesmo. Ele tá machucado, né? Jogou contra o Flamengo. E depois disso ele não entrou. Tá machucado, não conseguiu se recuperar ainda. Então, eu acho que ele vai entrar no bem mais ou menos. Não acho uma contratação ruim, porque eu acho que ele pode render no futuro. Mas ele vai entrar no bem mais ou menos justamente por essa questão física e médica que ele realmente não consegue estar em campo. Então ele vai estar aqui bem mais ou menos. Vamos deixar este por último. Adonis Frias, eu acho que ele é uma contratação boa. Agora vai ser sobre contratações que não jogaram, né? Eu acho que ele é uma contratação boa. Eu acho que é um jogador que pode render muito bem. Eu acho que o Santos vinha necessitando de jogadores, de zagueiros, porque os zagueiros que a gente tinha não vinham tão bem, principalmente do lado direito. E eu acho que ele é um jogador que pode chegar para ser titular dessa zaga. Então eu acho que é uma contratação boa. Agora eu tô falando um pouco mais sobre o que eu imagino dos jogadores, né? Porque esses jogadores ainda não jogaram com a camisa do Santos. Vitor Hugo, eu acho que é uma boa e pode ser uma excelente contratação. Eu acho que é um jogador muito versátil, um jogador que vem da base do Flamengo, né? Vem de empréstimo. Mas é um jogador que, para mim, pode assumir a posição de titular no Santos. Eu acho que é um jogador muito bom e eu acho que é uma contratação boa. Ele estaria entre o bom e o excelente, mas eu não vou colocar no excelente porque ele ainda não jogou e a gente não sabe como ele vai render no Santos no futuro.
Alexis Duarte. Cara, ele estaria também entre o bom e o bem mais ou menos, mas ele é nível seleção, né? Jogou com a seleção paraguaia. Mas eu vou colocar no bem mais ou menos. Eu acho que é uma aposta também do Santos. Ele pode estar aqui, pode estar aqui. Vai depender de como ele jogar, né? Mas eu colocaria ele aqui nesse momento em bem mais ou menos, porque eu acho que o Adonis aqui deve ser o titular, principalmente porque ele treinou essa última semana com o Voivoda, então acho que ele deve ganhar a vaga de titular. Então, por isso ele vai ficar no bom, o Adonis, e o Alexis vai ficar no bem mais ou menos. O Lautaro Dias, cara, eu vou colocar em aposta duvidosa. Eu acho que ele é uma aposta também, porque ele não vinha jogando no Cruzeiro. O Tiquinho, ele vem oscilando muito. O David Washington, inclusive, deveria estar aqui nessa lista. Cara, pelo amor de Deus, eu tô. Tem uma foto do. Tá aqui, ó. Esqueci de colocar, mas tudo bem. O Lautaro, ele vem pra assumir a posição do David, né, que vai ser devolvida ao Chelsea, e o Tiquinho que vai oscilando muito. Mas eu acho que é uma aposta duvidosa, porque ele não vinha jogando tanto no Cruzeiro. O Cruzeiro tem atacantes esse ano que vem muito bem, que são titulares absolutos lá no Cruzeiro. E o Lautaro, ele ficou como reserva e jogou bem poucos jogos neste ano. Eu acho que ele é um jogador que foi muito bem no Independente Del Valle, mas que no Cruzeiro ele não se firmou tanto. E eu acho que ele vai vir, pra mim, ele entra nessa categoria de aposta duvidosa, porque a gente não sabe como ele vai render. Pode ser que ele assuma titularidade, queime minha língua e seja o titular do Santos até o final do ano, mas pra mim ele entra nessa categoria. Brahimi, que eu não vou falar o primeiro nome dele, já falei no outro vídeo, vai entrar com uma aposta duvidosa também, porque é o que eu falei, ele tem uma carreira na Europa, mas, cara, ele vai tirar também a oportunidade de jogadores que poderiam ser titulares, jogadores da base. E a gente não sabe como que ele vai jogar. A gente tem de como ele jogou na Europa, né? Mas muitos jogadores chegaram da Europa e não renderam tão bem aqui. E a gente não sabe. Então, pra mim é uma aposta duvidosa. Vamos ver como que vai ser, mas por enquanto ele fica nessa categoria. E o David Washington, eu diria que ele ficaria entre o bem mais ou menos e o ruim, assim. Não é uma aposta, né? Porque ele já foi, ele veio da base do Santos. Mas se tivesse uma categoria ruim, ele estaria em ruim aqui. Porque eu acho que. Eu criei, e pelo menos eu, né? Eu criei muita expectativa na volta do David Washington. E eu acho que ele. Cara, não oscilou muito. Ele jogou bem mal alguns jogos, sabe? Eu acho que ele seria o titular. Imaginava que ele seria o titular esse ano e ele não conseguiu se firmar, não conseguiu ser o titular. Jogou mal alguns jogos, não conseguia fazer o básico às vezes. E por isso, pra mim, ele ficaria. Ele não entraria num horroroso aqui, porque eu não acho ele horroroso. Mas eu acho que ele rendeu muito pouco pro que se esperava dele e ele estaria numa ruim aqui. Ou eu vou colocar em aposta duvidosa. Que a gente apostou nele e ele não rendeu bem neste ano. E é isso. Essa é a nossa tier list de contratações. Teve umas aleatoriedades no meio do vídeo, porque eu esqueci de alguns jogadores. Mas é isso. Fechamos a nossa tier list com este formato. E é isso. Valeu!